Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes aqui nesta noite? Amém? Glória a Deus. Temos uma notícia boa aqui. O irmão Fausto ali me comunicou que Omar, né? Ele foi, oramos por ele domingo e disse que ele saiu já do internamento. Ele estava com Covid. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Deus é bom, né, meus irmãos? Tem ouvido as nossas orações. Glória a Deus. Mais uma vez é uma alegria poder estar aqui, né, para compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Hoje é o nosso culto de Tadel, culto de ensino, e louvamos a Deus, porque nesta igreja aqui é pregada a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé, você que achou, por favor. Não é por mim, mas pela palavra de Deus. Se você não achou e também está sem Bíblia, está aí no telão. Nós vamos ler apenas esse versículo, mas depois vamos ler mais, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Senhor, e bendizemos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que é a palavra, Senhor, a palavra que é o poder de Deus, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Nós já concordamos com a oração do teu servo feita neste lugar, mas traz a nossa mente cativa, o nosso coração aberto, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar no mais profundo ser, ó Deus. Pai, nós queremos escutar nitidamente a sua voz. Por isso, Senhor, que nós venhamos desligar um pouco das coisas lá fora e estar ligado no teu trono agora, Senhor, para receber de ti. Todo espírito de cansaço, sonolência, desatenção e incredulidade cai por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Os irmãos podem assentarem. Então eu quero falar com o tema nesta noite: ao que vencer. Amém? Ao que vencer. Nós temos um texto aqui que nós somos mais do que vencedores, né? No poder do nome de Jesus, através de Jesus, aquele que nos amou. Você sabe que Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos dar vida eterna, também para nos dar também condição de sermos vencedores nesta terra. Amém? Mas esse vencedor que eu quero falar com você nesta noite, ao que vencer, não é uma vitória como essa, às vezes, que você vai lá, faz uma competição lá e sai vencedor, né? Ou às vezes você fala assim: o meu time de futebol ganhou hoje e eu fui vencedor, né? Conquistamos o título, fomos vencedores. Não, este vencedor que eu quero falar nessa noite é relacionado a Jesus Cristo, ao que vencer. E nós já vencemos, amém, igreja? Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que cremos neste Deus poderoso, nós somos mais que vencedores nesta terra. Amém? Então é sobre isso aqui que eu quero falar com você. Então é uma parte, né, vamos dizer assim, da vida a qual nós temos que obter vitória, principalmente nas áreas espirituais. Nós temos que ser vencedores. Então eu convido você também a abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse agora, capítulo de número 2, versículo de número 7. Apocalipse, este é facinho, lá no final, o último livro, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7. Então, ao que vencer? Então nós temos que entender também que se nós somos vencedores, também existe o outro lado, né? O lado dos perdedores, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus, aqueles que não estão dentro das promessas ainda do Deus Todo-Poderoso. E falando um pouco de promessas, né? Sempre a gente fala aqui, eu já escutei aqui também várias vezes falando que a Bíblia tem mais de 1.000, 2.000, né? 3.000 promessas, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Então, ao que vencer, né? Ao que vencer tem promessas. Você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já é um vencedor, então tem promessas para você. Então dentro disso daqui, como eu falei, às vezes a gente já escutou, eu mesmo já falei, né, várias vezes, como tem mais de 1.000, 2.000 promessas na Bíblia, às vezes a gente se pega perguntando assim: e se eu falasse para
a gente citar 10, 20, já que tem 1000 promessas, né? Será que nós relembraríamos? Será que teríamos dificuldade? E sempre temos dificuldade às vezes de lembrar algumas promessas, mas eu quero que você fique gravado aqui, como é um culto de ensino, um culto Tadel, nesta noite, algumas promessas aqui que estão dentro deste livro. Eu sei que é um livro também difícil, simbólico, mas está bem claro aqui a palavra para nós, e eu tenho certeza que você vai guardar essas promessas no seu coração, amém? Isso daqui já está à sua disposição. Aos vencedores, aqueles que buscaram realmente o Senhor Jesus, aqueles que se arrependeram de todo o coração, aqueles que realmente entregaram de todo o coração a sua vida a Ele. Então Apocalipse no capítulo 2, no versículo de número 7 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então esta é a primeira promessa que eu quero falar com você nesta noite. A promessa, e essa é poderosa, e essa não pode ficar fora do nosso, da nossa vida, que é a da vida eterna. Então a primeira promessa que está à nossa disposição, a primeira promessa que está para o que vencer, para os vencedores, é de vida eterna. Então, como nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de número 7, diz aqui que Deus vai conceder que você coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore, ela é citada também lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 9, e outras vezes também. Lá vai falar de duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do conhecimento do bem e do mal, lá está. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal você já conhece, Foi aonde você já conhece a história de Adão e Eva e assim por diante. Mas tem a árvore da vida, a qual aqui também no livro de Apocalipse está dizendo que é uma promessa de vida eterna. Quando nós vamos comer dessa árvore da vida, nós vamos ter a vida eterna. É por isso que Deus colocou um querubim para guardar lá o jardim do Éden, para que ninguém coma e não morra. Mas agora você que é um vencedor está à nossa disposição. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos realmente buscar o Senhor, nós precisamos permanecer nas promessas de Deus, permanecer crendo neste Deus maravilhoso. Então a promessa da vida eterna é algo muito poderoso, é algo muito maravilhoso, é algo que veio de encontro através da morte de Jesus Cristo, esse plano poderoso de Jesus de trazer a salvação, de trazer a vida eterna a todos. Está disponível a todos, amém? Não tem exceção, mas alguns requisitos que você já conhece é reconhecer, Ele como Senhor e Salvador, você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você se arrepender dos seus pecados, então você terá o direito de comer, do fruto da árvore da vida e realmente ter a vida eterna. Então nós achamos assim e damos muito valor nessa vida. Isso é verdade, às vezes nós se pegamos dando valor nessa vida, mas eu quero dizer para você que esta vida é passageira. A própria Bíblia vai dizer que ela é como a neblina, ou como o vapor. O vapor ele sobe, pega um pouquinho de ar e logo some. Ou como a sombra, a Bíblia vai falar, uma hora está aqui e logo desaparece. Mas eu quero dizer para você que a vida eterna é diferente. É algo que você não consegue mensurar. É uma eternidade. É uma eternidade com o Senhor. Fora as bênçãos que é estar com o Senhor no céu. Então a vida eterna. Eu lembro aqui de uma ministração do pastor Rafael, que ele ministrou aqui, pegou uma pontinha do fio aqui e falou assim que a vida nossa é só um pedacinho assim, E aí como se tivesse um rolo sem fim. E às vezes nós estamos dando valor nesse pouquinho. Às vezes nós estamos preocupados com este pouquinho e estamos perdendo aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Então quero dizer para você que ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, talvez você está aqui hoje, ou talvez você está me ouvindo em casa, então faça uma aliança com o Senhor Jesus, reconheça Ele como Senhor e Salvador, se arrependa dos maus caminhos, Tenha uma vida realmente de novidade com o Senhor e você vai ter
à sua disposição esta primeira promessa, que é a vida eterna, a qual está dizendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 7. Então ele vai te dar ao que vencer. Ao que vencer, você vai ter o direito de desfrutar da vida eterna. Uma eternidade com Deus é algo que você não consegue nem imaginar, porque eterno é algo assim que você não consegue imaginar o final, você não consegue ter a dimensão, você não consegue imaginar o que é a eternidade, apesar também da gente ser limitado em nossos pensamentos, mas é algo muito poderoso. Então não podemos perder esta promessa. Então, ao que vencer, ao que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ao que reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, está à disposição a vida eterna. Amém? Segunda promessa, eu quero ler com você Apocalipse ainda, capítulo 2, versículo de número 11. Vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, outra promessa, para você guardar. Então, a segunda promessa aqui: não haverá mais dor e nem sofrimento. Ninguém gosta de passar dor, né? Ninguém gosta de passar sofrimento. Mas a verdade é que quando ela fala aqui da segunda morte, quando ela traz para nós a segunda morte, nós temos que entender. E a verdade é que existe céu e existe inferno. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando você se torna um vencedor, esta promessa do céu, aonde não haverá dano na segunda morte, aonde não haverá o que? Mais sofrimento, aonde não haverá mais dor, A Bíblia vai dizer que não haverá mais ranger de dentes, Não haverá mais choro também. Vai ser algo maravilhoso e, como nós falamos da primeira, eternamente. Mas eu tenho que falar para você que tem o outro lado contrário, que é o inferno. E você conhece a palavra, você já ouviu falar, em Marcos no capítulo 9, versículo de número 44, vai dizer que lá o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Na tradução da NVT vai dizer isso aqui: nunca se apaga. Então eu quero dizer para você, nós temos esta promessa, a promessa de desfrutar, de desfrutar dessa da promessa de não ter dano da segunda morte, de não cair lá no tormento eterno, Uma eternidade. Eu não consigo nem imaginar. Toda vez eu escuto aqui, é sempre falado aqui, mas a gente não consegue ter dimensão do que é esse verme comendo a gente, E o fogo, que não se apaga. Às vezes você encosta o braço, queima um pouquinho, Às vezes acontece alguma coisa, você já sente uma dor terrível. Agora imagina uma eternidade no inferno, uma eternidade sofrendo. Então, nós temos esta promessa também ao nosso favor. Vamos dizer assim que já está dentro do pacote, A segunda promessa. A primeira, vida eterna. A segunda, não haverá mais dor e nem sofrimento. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, Que é tanta dor, tanto sofrimento, às vezes perseguição, tantas coisas. Imagina no céu você não ter mais nada disso. E a Bíblia relata isso aqui: nem dor, nem sofrimento, nem choro, nem ranger de dentes. Vai ser algo maravilhoso. Então nós não podemos perder a segunda promessa. Amém, igreja? Eu quero falar com você sobre a terceira promessa, um pouquinho à frente também, no capítulo 2, versículo de número 17. Então você vai marcando aí, vai guardando aí. Como eu falei, a Bíblia fala que tem mais de 1000 e às vezes a gente não consegue falar, mas hoje você vai aprender com algumas. Está facinho para você que está aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e a pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Nós vemos aqui esta promessa, e dentro delas aqui tem alguns pontos, mas eu quero dar o nome dela uma identidade celestial. Amém? Você vai chegar no céu, você vai ter uma identidade celestial. Mas dentro disso aqui também o que me chama a atenção para a gente aplicar hoje na nossa vida acerca deste maná. É a palavra que consegue ir no mais oculto, é a palavra que consegue realmente, pela voz do Espírito Santo, ministrar no nosso coração, sarar feridas às vezes que
estão ocultas, feridas às vezes que faz tempo que estão lá dentro, feridas às vezes que alguém causou, feridas que estão no nosso coração através de mentiras, através de muitas coisas que passamos. E quando nós falamos de maná, você pode perceber que a Bíblia também ela vai falar de maná. Desde a saída do povo do Egito, Deus fala que mandava o maná para o povo, né? Para alimentar o povo, o maná físico. Mas também quando ele falou de Jesus, que Jesus era o pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus era o pão da vida. Então nós entendemos também que somos alimentados, né, pela palavra de Deus. Que bom que você veio hoje aqui para receber a palavra. Quando nós estamos aqui na igreja, quando você vem à igreja, você recebe o alimento de Deus, você recebe o alimento espiritual que nos sustenta. Amém? Às vezes nós não fazemos esta conta, né? Mas eu quero dizer para você, você almoça e janta todo dia, não é verdade? A não ser quando você está de jejum, glória a Deus, aleluia, né? Mas geralmente você tem uns que tomam café. Eu não sou muito de comer no café, eu gosto de tomar o café. Mas às vezes tem alguém que já come um pãozinho com manteiga, faz um misto quente lá, come no café, aí chega na hora do almoço e na janta, não é verdade? E ainda uns faz umas boquinhas ainda por fora ainda, né? Come mais alguma coisinha. Mas na verdade, quando nós estamos falando também de alimento espiritual, e é nesse ponto agora que eu quero falar com você, o certo seria que o dia que você... Só um exemplo para você ver, porque a nossa alma precisa da palavra de Deus, amém? Nós precisamos da palavra de Deus. Nosso espírito precisa ser ministrado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus que tem mudado os nossos corações, que tem mudado o nosso caráter, que tem mudado as nossas atitudes, que tem transformado, não é verdade? Um dia alguém chegou primeiro e falou o que para você? Da palavra. Apresentou a quem você? Ao Senhor Jesus. E você começou a conhecer. Então nós somos alimentados. Então voltando aqui, é a mesma coisa se você falar assim: hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou orar, então hoje eu vou ficar sem comer também. Imagina, você fala assim: já que eu não busquei o Senhor, já que eu não fui na igreja, já que eu não fiz nada, eu também não vou tomar o café, também não vou almoçar e também não vou jantar. Aí você faz a conta. Às vezes tem pessoas às vezes que ficam uma semana sem vir na igreja. Então fica uma semana sem tomar café, sem almoçar e sem jantar. Tem pessoas às vezes que ficam 15 dias sem vir na igreja receber a palavra e às vezes sem ler nada, sem buscar a voz do Espírito Santo. Então que fique 15 dias também, sem tomar o café, sem almoçar e sem jantar. Eu acho que nem precisa muito, né? Uns 7 dias a pessoa já está fraca, né? Já está dando dor de cabeça, já está dando tontura. E da mesma forma é o nosso espírito. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do alimento, nós precisamos do maná de Deus para a nossa vida. Só que o importante aqui também é que quando nós for chegar no céu, lá Deus vai saciar a nossa fome, amém? Que nós temos esta fome, nós temos essa sede, amém? Deus ele manda o maná físico, mandou também através de Jesus, que era o pão da vida, a palavra através do Espírito Santo, mas mesmo assim nós se encontramos ainda com fome. Várias vezes você se pega com fome da palavra, com sede da palavra, mas veja que maravilhoso, quando você estiver no céu, você vai receber direto do trono ali, você vai se saciar, amém? E também ele diz aqui que escreverá o nosso nome, né? Lhe dará como uma pedra branca. E é interessante isso daqui. Nós teremos uma identidade. Você hoje já tem uma identidade. Na verdade, eu já tenho uma identidade terrena aqui. Você tem, hoje lá você pega a sua carteirinha de identidade, né? Tá o seu nome, você pega ali, tem a sua impressão digital. E é tão poderoso isso daqui que ninguém tem a sua impressão digital. Eu fico maravilhado com a criação de Deus, com o poder de Deus. Eu vejo Deus até naquele documento de identidade. Quando eu pego aquilo lá, eu falo assim: isso aqui só é minha, essa identidade, essa impressão digital só é minha, apesar de milhões de pessoas, bilhões de pessoas, só tem a minha identidade, só a minha digital, quer dizer. Olha que criação perfeita, só um Deus poderoso mesmo para fazer um negócio desse, ninguém igual, né? E você olha assim, é apenas, olhando assim ao grosso modo, né? É apenas uma pelinha que tem sobre o dedo, mas a criação é tão perfeita que Deus não faz ninguém igual. A impressão digital, ela é única, sua. E no céu também diz que nós vamos ter uma identidade. E esses dias eu estava lendo, já faz muito tempo eu li um documentário,
relato lá. E agora eu lendo para estudar um pouco desta palavra, encontrei aqui a pedra branca. E é interessante isso daqui. Eu coloquei aqui, quando eu estava lendo, que há um tempo atrás, os juízes que julgavam as pessoas, que colocavam os júris, eles davam uma pedra preta e uma pedra branca para a pessoa. Então, se a pessoa fosse culpada, a pessoa ia lá e, na hora da votação, colocava a pedra preta no saco, né? Hoje chama na sala lá, né? Faz o pacto lá, o compromisso, né? Que nada pode sair dali. Aí um vota sim, outro vota não. Às vezes é secreto, eu não sei direito que jeito que funciona. Mas naquela época também, para não haver perseguição, né? Se eu quisesse entendesse que aquela pessoa era culpada, eu colocaria a pedra preta. Se eu achasse que ela era inocente, eu colocaria a pedra branca lá. E aí na hora da contagem, e via o tanto de pedra preta, o tanto de pedra branca, que a pessoa era inocentada. Então, eu quero dizer assim, que quando nós recebemos essa identidade, né, lhe darei uma pedra branca, uma pedra com um novo nome escrito, né? Então eu quero dizer assim, que ali você já é inocente, totalmente inocentado dos seus pecados por causa de Jesus Cristo, amém? Então nós vamos chegar lá com uma nova identidade no céu. Nós vamos chegar lá justificado realmente pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ser mais que vencedores, né? Mais do que vencedores pelo aquele que nos amou, amém? Não há nenhuma condenação já para nós em Cristo Jesus, amém? Então nós estamos o quê? Nós estamos já realmente justificados por Jesus, porque nós somos mais que vencedores, amém? Você é mais que vencedores. Mas o problema às vezes é que nós não entendemos e para raciocinar a questão de ser vencedor, porque quando às vezes você acha que a pessoa aceitou Jesus, ela já se tornou um vencedor, não. Por quê? Porque tem que ter um arrependimento genuíno, né? Às vezes a gente fala, aceitou Jesus, se converteu, e na verdade não se converteu. Na verdade não houve um arrependimento genuíno. Às vezes houve até um remorso no coração pelas coisas erradas, mas um arrependimento genuíno, né? Uma fé genuína, crer realmente nesse Deus maravilhoso, não houve. E aí você vê, mas por que saiu da igreja, né? Por que se afastou? Muitas vezes a pessoa nunca se converteu, na verdade. Ela continua no ciclo do pecado, continua com a culpa do pecado, continua sendo acosado pelo pecado. Mas nós realmente que entendemos, nós realmente que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, somos mais que vencedores, amém? Você já é um vencedor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler mais um agora com você, Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 26. Diz assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como os vasos do oleiro, como também recebi do meu Pai. Darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz as igrejas. Nós vemos aqui também que Deus nos dá uma posição de honra. Quando nós realmente somos vencedores, Deus nos dá uma posição de honra. E na verdade Deus tem nos usado nesse tempo. Por quê? Porque é pela verdade. Nós levamos a verdade de Deus. E nós somos luz. Amém? Realmente, como a estrela da manhã. Provérbios no capítulo 18 vai dizer que a plenitude da luz está em seu ser. Está dentro de nós. Brilha dentro de nós. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém, igreja? Então, nós levamos a verdade. Muitas vezes nós somos colocados realmente, eu creio que é a igreja que julga muitas coisas. Porque a igreja é a única que tem poder de transformar a vida das pessoas. É a única que tem poder para transformar uma cidade como essa, amém? Às vezes a igreja ela é a única que tem o poder de transformar um estado, uma nação. É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, não é os homens, mas sim a igreja do Senhor. Então nós temos que entender que a luz substitui a escuridão. A luz ela faz brilhar cada vez mais e mais e mais. E Deus tem nos honrado, amém? Você tem que entender que Deus tem nos honrado. Há uma promessa de honra sobre a nossa vida, de posição, de a gente realmente se posicionar. Muitos fugiram, muitos recuaram, muitos não quiseram usar a vara de ferro muitas vezes para falar, para transformar,
mas nós estamos aqui realmente para ministrar o coração, para trazer uma verdade, para se posicionar diante do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5. Vamos lá de novo. Ao que vencer, só os vencedores, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Olha que promessa linda e maravilhosa. Então eu quero dizer que a promessa que Deus tem de nunca tirar o nosso nome do livro da vida, amém? Como já falei, vai ser eternamente, o seu nome vai estar eternamente diante do Senhor. Além do mais, Ele mesmo próprio confessarei diante do meu Pai, a qual Ele é o advogado, mas um dia Ele vai ser o juiz. Mas Ele também quer e tem prazer que a gente desfrute desta promessa de chegar lá e se vestir com as vestes brancas. Nós sempre temos falado das vestes brancas, né? Brancos como a neve, né? Alvo como a neve, tem um louvor muito bonito. Então nós precisamos vencer o pecado. Nós precisamos realmente vencer o pecado para estar realmente se vestindo dessas vestes brancas. Nós somos a noiva, mas vamos ser esposa também. E a esposa, né? Quando você vai num casamento, é tão bonito você ver o vestido branco, né? As vestes brancas. Então nós temos que entender isso, sem mácula, sem ruga, sem manchas, né? O livro de Efésios capítulo de número 5, versículo número 27 vai dizer isso. Porque tendes mantido puro o teu coração, por isso as vestes brancas testemunharão o grau da sua santidade. Eu acho muito lindo isso daqui. E também fico imaginando o céu também, né? Todo mundo de branco, né? É o que o texto está dizendo, porque lá em Apocalipse no capítulo 19, versículo de número 7 e 8, pode projetar para mim, Apocalipse também um pouquinho à frente aí, 19 no versículo 7 e 8, vai dizer assim: depois disso, 19, Apocalipse 19, versículo 7 e 8, alegramos, exultaremos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Que maravilhoso, que lindo, né? Então aqui a promessa diz que está preparada para nós essas vestes brancas, para que nós possamos também desfrutar junto com o Cordeiro nas bodas, e não somente nas bodas, mas como nós temos falado, na eternidade, no céu, estar com o Senhor. Então não haverá mais mancha de pecado, né? Como é ruim, às vezes você pega uma roupa, está manchada, né? Está suja, não por causa a gente está sendo querendo superior, mas nós estamos falando aqui de um ato espiritual também, né? Uma vida manchada, uma vida suja pelo pecado. Então nós vamos testemunhar que as nossas vestes estão brancas como a neve. Então, quando nós somos mais que vencedores, quando nós somos vencedores em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, se arrependemos realmente do nosso pecado, queremos a mudança sobre a nossa vida, as nossas vestes começam a se tornar brancos como a neve. Amém? E há uma caminhada disso daqui, e você vai chegar no céu, e lá realmente você vai se comparar, como nós vemos Apocalipse 19, um linho finíssimo, resplandecente. Não haverá mais mancha do pecado, não haverá mais nenhum risco do pecado. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais que vencedores em Cristo Jesus. E vamos para a festa com o Senhor. Apocalipse capítulo 3, agora versículo de número 12. A quem vencer eu falei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha que tremendo. Você vai permanecer no céu como coluna do Senhor, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quando nós falamos dessas promessas de eternidade, nós vamos ter um lugar ali reservado também
nesta morada. Quando nós falamos muito da Nova Jerusalém, falamos muito do céu, mas diz aqui que ao que vencer, nós temos que entender isso, ao que vencer, ao que chegar até lá, ao que realmente reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos ter que ser o quê? Coluna do templo de Deus. Amém? Você vai ocupar uma posição lá. Sempre nós falamos assim que quem chegar lá vai receber também, né, as recompensas, fala dos galardões, né, também vai chegar lá, vai receber algumas posições, né, e você vai receber eternamente, você vai ser uma coluna ali do templo do Senhor. E quando nós estamos falando também de coluna, estamos falando desse serviço, estamos falando de levar o nome de Deus aqui, nós estamos falando também nesta terra, amém? Você é coluna aqui, amém? Você é coluna nessa igreja. O que segura esta igreja aqui, né? Se você for ver o templo físico, você vai construir um negócio, tem que ter coluna, né? O mestre de obra já chega e fala assim, ó, tem que ter uma coluna aqui, tem que ter um amarrio aqui de arame, de ferro, tem que ser coluna. A igreja do Senhor também precisa de quê? De colunas, amém? Ao que vencer, e isso inclui eu e você que somos vencedores, nós somos colunas aqui também, né? Nesse tempo, coluna nesta igreja, você é uma coluna lá na sua família, amém? Então nós precisamos entender isso. 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo 15 vai dizer: mas se tratar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza e da verdade, amém? A igreja, ela precisa de colunas, e nós somos a colunas, amém? Quem que é a coluna aqui da Igreja Batista Nacional? É os líderes, amém? É o que serve no louvor, é o que serve na introdução, né? É o povo de Deus. Eu e você somos a igreja do Senhor. Nós somos coluna, nós ajudamos a segurar esta obra, né? Sustentar essa obra maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que ser colunas para as outras pessoas, não é verdade? Quantas vezes você foi coluna para outras pessoas? Quantas vezes lá na célula chegou uma pessoa lá e escorou em você que era coluna, né? Quantas vezes chegou uma pessoa lá, né, passando por tantas lutas, dificuldades, nos vícios, né, acabada, destruída, com depressão, e ela encostou em quem? Na coluna do líder. Ou encostou ali numa coluna, às vezes, do irmão lá, e o irmão cuidou, discipulou, tratou. Hoje está na igreja, às vezes já está servindo na igreja. Por quê? Porque você foi a coluna que segurou aquele lugar ali. Você levava o nome de Deus ali, né? Você realmente estava ali colocado num lugar específico, amém? Por isso que eu quero dizer o seguinte, né? Nós estamos retomando as células, o trabalho de células. O pastor anunciou aqui. Nunca se esqueça, não somente no céu você vai ser uma coluna do templo de Deus, mas aqui na terra Deus colocou você como uma coluna. Você já pensou se tirar a coluna? Vai numa construção e arranca a coluna para você ver o que acontece. Cai tudo. Então entenda isso. Foi Deus que te colocou lá. Deus colocou eu e você para sermos o quê? Coluna. E coluna segura, sustenta. Coluna não sai da posição. Então nós temos que entender isso. Se Deus te colocou numa célula como líder, você é coluna lá. Se Deus te colocou em algum setor de trabalho do reino dele, na igreja ou assim, você é coluna lá. Amém? Nós não podemos retroceder, nós não podemos sair da nossa posição. Por quê? Porque Deus conta conosco. Nós somos colunas que sustentam a pregação do Evangelho. Nós somos colunas que sustentam o reino dele. Nós somos coluna que sustenta a igreja dele. Nós somos coluna que sustenta a nossa família. Somos coluna que sustenta as células e assim por diante. Então você é uma coluna e você foi escolhido para estar lá. Ah, mas eu não tenho função nenhuma, eu às vezes não faço nada. Eu quero dizer para você que você é coluna, amém? Da mesma forma você é coluna, você está lá segurando, você não pode sair de lá, você não pode sair de lá. Talvez o pensamento é por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele quer implantar as mentiras dele. Quantas vezes eu também fui numa célula, quantas vezes eu vim na igreja e o inimigo falava para mim assim: o que você está fazendo na igreja? Você nem está entendendo direito. Eu lembro uma vez que ele começou a falar assim, li a palavra assim, eu era bem leigo na palavra, aí eu saía sem entender e também não conversava com quase ninguém, e o inimigo já falava assim: tá vendo? Você não está entendendo nada, você não está entendendo nada. Mas eu fui buscando o Senhor, e é onde paramos, né? Eu me posicionei também. Então vamos nos posicionar nesse tempo, amém? Líderes,
Servos e servas do Senhor, você é uma peça fundamental, você é uma coluna fundamental. Apocalipse capítulo 3, agora versículo de número 21. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Esse é poderoso, essa promessa, né? Ao que vencer. Então todos os textos a Bíblia vem falando ao que vencer. Então quero dizer para você, como eu disse, há dois lados, ao lado dos vencedores e os lados dos perdedores. Nenhuma vitória vem sem batalha. Nenhuma vitória vem sem perseverança. Nenhuma vitória vem sem esforço. Então nós temos que entender isso. Todos os textos que nós lemos até agora vem falando ao que vencer. Ao que vencer. Então, nós precisamos entender que não é fácil. Quando você vai para uma disputa, ou o que for, como eu falei, até num jogo, ou às vezes numa competição, às vezes você vai competir correndo de bicicleta, você precisa se esforçar, você precisa suar, você precisa pedalar, você precisa realmente, né, se dedicar ali. Então, desde quando nós estamos lendo aqui do capítulo 2 até agora, está falando ao que vencer. Ao que vencer. Então quer dizer que tem peleja, tem esforço, tem que ter muita dedicação, não vai cair do céu de mãos beijadas, apesar de já ser promessas para mim e para você, mas nós que somos coluna, nós que realmente escoramos muitas pessoas, nós temos que se dedicar, nós temos que realmente batalhar, nós temos que chegar a receber também essa promessa linda e maravilhosa, que ele fala, ao que vencer, considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. E eu quero ler o versículo que é conhecido um pouquinho acima, que é o versículo de número 20, que diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então desde o começo eu estou falando que o vencedor aqui é diferente, o vencedor é aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você não tem como ser um vencedor nessa terra. Você está fora das promessas. Existem dois pontos, criaturas e filhos de Deus. Então, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, você está na condição de criatura ainda. Mas todos aqueles que receberam e creram no nome dele, deram o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí já é diferente. Aí você está dentro do pacote das promessas. Você que me ouve em casa, eu quero que você entenda isso. E o texto está falando, eis que estou à porta e bato. Todos os dias Deus está à tua porta, a minha porta batendo, dizendo assim, quer ser vencedor? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu entrar na sua família, deixa eu entrar nas suas finanças, deixa eu entrar na sua vida. Entrega o controle da sua vida para mim. Reconheça que eu sou o Senhor. Reconheça realmente que fui eu que criei o céu e a terra e todas as coisas. Reconheça que a Bíblia mesmo, que nós estamos falando aqui, que a palavra de Deus é a prova que Deus existe. Isso é a prova que Deus existe. Não se acrescentou nenhuma vírgula, nem se tirou uma vírgula. Ensinou gerações e gerações e está nos ensinando aqui hoje com a mesma mensagem. Com a mesma mensagem de amor, com a mesma mensagem de arrependimento, com a mesma mensagem dizendo para você, quer ser vencedor? Então entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça Ele como Salvador da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei e ele comigo. E aí você segue a caminhada de perseverança, de luta, e além das promessas que nós já falamos, de vida eterna, né, de não haver dano da segunda morte, né, de ter as vestes brancas, e assim por diante, você vai poder realmente desfrutar da presença de Jesus. Está dizendo aqui que considerei que sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então há uma promessa linda, muitas promessas lindas. Não é apenas você querer, você precisa também perseverar. Marcos no capítulo 10, versículo número 35, diz que se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos fazer um pedido. Ele disse, que queres que vos faça? Eis que lhe disseram, concede-nos
na tua glória que nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Muitas vezes nós achamos que não devemos fazer nada. Pessoas às vezes que falam que eu acredito em Deus, mas nunca tiveram aliança, nunca se arrependeram, nunca realmente entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, nem sequer vieram à frente um dia, ergueram a sua mão falando: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. É bíblico. E aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Mas aí quer que o Senhor seja o pastor dele, nada me faltará, quer que as promessas estejam sobre a vida dele, quer que aconteça tudo, sendo que ele não faz a primeira parte para ser vencedor. Sou mais que vencedores por Jesus Cristo, aquele que nos amou. Então há algum princípio para a gente ser vencedor, não é apenas querer. E Jesus ele fala assim, não cabe a mim, no versículo 40 do capítulo 10 de Marcos, diz assim: não cabe a mim, no entanto, dizer quem me assenta à minha direita ou à minha esquerda. Estes lugares são para aqueles que foram preparados, reservados ali, né? Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Amém? Você tem um lugar reservado no céu, amém? Um lugar reservado da presença de Jesus Cristo. Então, eu quero que você entenda o seguinte: tantas promessas há para a nossa vida. Como disse, mais de 1000. Nós falamos aqui 7 delas. 7 delas. E muitas dessas 7 são poderosas para a minha vida e para a sua vida. Então leia, descubra. Você tem muito mais promessas para aplicar nessa vida e ainda para desfrutar. Amém? Porque nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Em todas as coisas. Ele está falando em todas as coisas. Não está falando que você vai ser vencedor apenas em alguma área. Não. Em todas as coisas. Porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando Jesus ele veio com esse propósito de pagar o alto preço, ele nos deixou essa palavra que diz que seremos mais que vencedores. Então nunca se ache que é um derrotado. Não deixe o inimigo falar para você que você é um derrotado. Não deixe o inimigo implantar nenhum sentimento no seu coração de desistência, porque você é mais que vencedor, amém? Você tem muitas promessas, tanto aqui como ainda por vir na eternidade. Está garantido. Ele já venceu, amém? Quando ele morreu na cruz, ele venceu a batalha final. A batalha final, lá na frente, Jesus falou assim: eu já paguei o preço, eu já venci, eu deixei já para eles serem também mais que vencedores. Basta as guerras do dia a dia, né? Como eu falei, para você ser vencedor, tem desafios, tem batalha, tem luta, precisa se posicionar, precisa perseverar, não pode arredar, você é coluna, você não pode deixar, como diz o ditado, a peteca cair, você não pode sair debaixo do telhado, porque é você que se sustenta, e em cima do telhado, debaixo do telhado tem muita gente. Deus colocou na sua vida para você cuidar, Deus colocou na sua vida para você realmente falar deste amor de Cristo, amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu quero orar 2 orações. A primeira que eu quero fazer nesta noite é para que nós venhamos realmente sermos vencedores. Mas não é para a gente ficar parado, porque o vencedor ele avança. O vencedor eu acho interessante que o vencedor ele sempre procura desafios. Ele nunca anda para trás. Ele sempre está em busca de uma vitória, né? Ele é inquieto. Puxa vida, esse mês qual vitória que você teve? Se não teve, vamos correr atrás, tem vitória, amém? Uma vitória linda dentro desse contexto é quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus. Essa é vitória. E a Bíblia diz que há festa no céu, né? Os anjos, a festa no céu, por um pecador que se arrepende, do que mais de 99 justos que não querem um arrependimento. Isso é vitória. Isso é ser vencedor, quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus. Então, nesta noite, e você que me escuta também, vamos colocar na presença do Senhor. Eu quero fazer essa oração para você
Fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser vencedor nessa terra. E o vencedor, ele gosta de desafio. Peça o desafio para o Senhor. Talvez você pode fazer um compromisso aqui de ganhar uma alma para o Senhor. Começou o ano agora, não é verdade? Trazer essa pessoa para receber. Nós falamos só 7 promessas aqui, para receber todas as promessas, para receber o amor, o cuidado, né? Para estar dentro da família de Cristo, a igreja. 300 e poucos dias ainda tem para você ganhar essa alma. Talvez você fale: Senhor, eu quero ser desafiado a realmente romper, ganhar uma vida para o Senhor. Se você tiver 2 alvos, 3 alvos, coloque diante do Senhor. Mas não fique parado. E assim, seja vencedor também nos seus sonhos, nos seus projetos. Seja vencedor lá na sua família, no seu trabalho. Eu não sei o que você vai colocar diante do Senhor, mas não esqueça do reino de Deus, porque nós estamos falando aqui de promessas. Nós temos que levar isso para o povo. Nós já recebemos. Vamos ser egoístas? Não. Vamos passar para o povo. Tem promessas de vida eterna. Tem promessas para este povo que está na escuridão. Então, não seja egoísta. Vamos fazer aqui um compromisso também de levar pelo menos para 1, 2 pessoas. Se cada um aqui ganhar uma pessoa, no final do ano nós estamos com o dobro de pessoas aqui. Uma pessoa. Invista em uma pessoa. Amém? Mas também que você seja vencedor nas áreas da sua vida. Eu quero orar por isso. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, nós nos colocamos na sua presença neste momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ó Deus, por Ele ter pagado o alto preço, Senhor. E ter também, Senhor, nos dado muitas promessas, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que elas estão já à nossa disposição, Senhor. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que já está dentro do pacote muitas delas para desfrutar neste tempo, Senhor. E também, Senhor, nos alicerçando, Senhor, na morada celestial, Senhor. Pai, nós nos colocamos na sua presença, Senhor, porque se nós somos mais que vencedores, ó Deus, nós estamos dispostos, Senhor, a enfrentar as lutas, as adversidades, a força do inimigo, ó Deus, e ganhar almas para o Senhor, ó Deus. Por isso, Senhor, ó Deus, vai trazendo na mente do teu filho, da tua filha, Senhor, pelo menos um nome, Senhor, ou 2 nomes, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, segundo o teu ajudador Espírito Santo, que vai dar sabedoria e graça para essas pessoas, ó Deus. Ó Deus, que nós não podemos ser egoístas e guardar tantas promessas, ó Deus, tantas maravilhas, ó Deus, tanto amor, Senhor, tanto cuidado, Senhor, simplesmente para nós. Um dia alguém trouxe isso para nós de graça. Alguém um dia, Senhor, foi vencedor, rompendo as barreiras, ó Deus, enfrentando as adversidades, muitas vezes, ó Deus, na escassez, mas o Evangelho chegou até aqui. O Senhor cruzava desertos, o Senhor cruzava estados, cidades, ó Deus, sem muitas vezes ter uma locomoção, sem ter um alimento, sem ter nada, para levar o Evangelho, Senhor, para que o Evangelho chegasse até nós, Senhor. O Senhor foi mais que vencedor e nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos dê força, Senhor, também para vencer nas áreas da nossa vida. Eu não sei qual é o problema, qual a adversidade que o teu filho entrou aqui. Aquele que me ouve em casa, Senhor, está precisando de um renovo, está precisando realmente, Senhor, ó Deus, de um toque do Senhor. Ó Deus, toca agora, Senhor, traz força do céu, força mental, força espiritual, Senhor, para que eles possam romper, para que eles possam vencer, ó Deus, essa adversidade, Senhor. Ó Deus, nesta caminhada, Senhor. Ó Deus, se é na família, Senhor, dê força. Se é na vida conjugal, Senhor, dê força, Senhor, dê estratégia. Se é financeiramente, Senhor, ó Deus, dê força para o teu filho, organiza, Senhor. Ó Deus, se é uma enfermidade, Senhor, que ele seja vencedor pela fé, Senhor, crendo na cura e na salvação, em o nome de Jesus. Pai, assim nós oramos, nos colocamos à sua disposição, porque se esta promessa que somos vencedores, nós vamos avançar, porque este ano tem muita vitória, tem muito crescimento para nós, Senhor, porque nós somos ousados, Senhor. Nós não vamos retroceder e nem ficar parados, porque as tuas promessas têm que se cumprir na nossa vida. O teu propósito tem que cumprir na vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém e amém. A segunda oração eu quero fazer para aquela pessoa que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você que está aqui nesta noite
e você quer ser vencedor, porque, como eu disse, você só tem um caminho: entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aí você se torna um vencedor através do sangue dele, através do arrependimento genuíno de coração. Você que está aqui hoje, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou quer reconciliar, talvez você já aceitou no passado, mas as adversidades da vida, né, te afastou, você se entristeceu com alguma coisa, mas hoje Deus te chama de novo para ser um vencedor, para fazer parte desse exército que avança e que vence. Alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você nesta noite. Alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus nesta noite? Ninguém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para aqueles que estão em casa, que talvez estão escutando ou vão escutar essa mensagem e querem se tornar vencedores, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? E a igreja do Senhor nos ajude agora. Talvez você não tenha essa dimensão, né, do que é o reino do Espírito, mas uma palavra dessa pode alcançar uma pessoa que estava querendo cometer um suicídio. Uma palavra dessa pode alcançar uma pessoa que estava em depressão, já trancada vários dias. Uma palavra dessa, ela pode trazer cura, libertação. Uma palavra dessa pode conceder sonhos na vida da pessoa. Então nos ajude agora, que essa mensagem ela vá pela rede de internet e possa alcançar as vidas. Você que está em casa e quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você vai repetir comigo o seguinte: Senhor Deus, nesta noite eu entendi a Tua palavra. Eu sei que só através do Seu nome, através de reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou me tornar um vencedor, não somente nesta terra, mas também herdando a vida eterna, Senhor. Ó Deus, por isso perdoa os meus pecados, ó Deus, e escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e me dê forças para continuar, ó Deus, te servindo e te adorando, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal na vida desta pessoa, Senhor, e que esta aliança, Senhor, seja uma aliança eterna, uma aliança realmente de arrependimento e não de remorso, Senhor, mas verdadeiramente esta pessoa que me ouve, Senhor, que está arrependida dos pecados, está sofrendo por causa, está numa vida, ó Deus, de vício, de escuridão, Senhor, ó Deus, que traga ela para a luz agora neste momento, Senhor, com esta aliança que ela faz, entregando a vida dela ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Senhor. Ó Deus, e que ela venha se tornar um vencedor, uma vencedora nesta terra, porque agora ela sai da condição de criatura para se tornar um filho, uma filha do Senhor. Sustenta esta pessoa, Senhor. Brinda a mente e o coração de cada um, Senhor, que elas possam, Senhor, procurar também uma igreja, Senhor, para se alimentar da Tua palavra, Senhor, e continuar a caminhada. Pai, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe a todos.